Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para essas reflexões, que nós recebemos aqui a cada quinta-feira. Que os mentores desta casa nos recebam sempre com muito carinho, nos abraçando, nos confortando das nossas dúvidas, das nossas angústias, para que nós sejamos abençoados por mais uma tarde de reflexões. Tem alguém que esteja chegando à nossa casa pela primeira vez? Não? Então já somos conhecidos, Já estamos aventurados aqui com as nossas, com os nossos avisos, cotidianos de toda quarta-feira. Cuidado com o celular para desligar, para não atrapalhar o raciocínio da palestrante e também daqueles que estão à nossa volta. Tá bom? Então, ponha o celular desligado ou no modo avião. Tá bom? Outro aviso importante para essa época de calor que nós estamos principalmente hoje, não esqueçam das garrafinhas, dos copinhos para a hidratação, que é muito importante para a gente. Outro aviso importante é o Evangelho do Lar, é um procedimento recomendado pela casa, pela doutrina, e façamos reflexões com base no Evangelho do Lar. É um estudo simples, escolha um dia da semana, alguns minutos, 10, 15 minutos, leiam uma página, façam uma prece, se envolvam em vibrações boas, pensamentos bons, e esse procedimento vai facilitar a ambiência do seu lar, da sua família. Pode ser sozinho, pode ser acompanhado, pode ser na sala, no quarto, na cozinha, no lugar onde se sintam mais à vontade. Então, o Evangelho do Lar é recomendado e é muito bom. Nós notamos a referência nos nossos ambientes familiares quando nós fazemos o Evangelho do Lar uma rotina semanal. Então, não esqueçam, façam sempre. Aqueles que tiverem dúvida como fazer esse Evangelho, nós temos aqui uma cartilha com todas as indicações, é fácil, não tem problema. E mesmo se ainda restar dúvida, pode nos procurar, que nós explicamos direitinho como fazer, tá bom? Então fique à vontade, aproveite as reflexões desta tarde, que certamente vai nos proporcionar novas reflexões, porque sempre que nós escutamos uma palestra, nós saímos aqui com novas reflexões para fazer durante a semana ou durante o resto da nossa vida. Eu ouvi isso assim, foi muito bom ouvir naquele dia. Então, isso vai agregando valores ao nosso cotidiano, à nossa vida de espírito imortal. Então, aqui hoje nós temos a nossa amiga Berenice Lima, é uma amiga de outra casa, da casa Antônio Vivado, Repete o nome da casa. Albino Conselho, da Zona Rural. Ok, muito bem. Então, vamos recebê-la com todo carinho, e nós temos certeza que o estudo de hoje vai agregar muito mais valores aos nossos espíritos imortais. E o tema não pode fugir ao tema do Evangelho, é um tema belíssimo. É a parábola do semeador. É uma parábola que cada vez, como sempre, cada vez que nós escutamos uma parábola, refletimos sobre ela, nós temos novas noções da interpretação que nós podemos dar àquela parábola. E essa não é diferente. Então, vamos aproveitar as reflexões
da Berenice, que eu tenho certeza que trouxe muitos estudos para a gente, né? Reflexões de estudos, de pesquisa e muito trabalho que nós temos quando nos predispomos a fazer uma apresentação aqui. Então, nós vamos começar com a nossa página de preparação, que já faz parte do nosso estudo. Vai ser lida pela nossa amiga e fascista, Evelyn, e já vai fazer parte da nossa palestra de hoje. Pode estar ali. Oi, boa tarde, gente. Só está muito baixo. Vamos lá. O livro Construção do Amor, pelo Espírito Emmanuel. Número 18, A Semente de Mostarda. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar por que não teria o Mestre recorrido a outros símbolos. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé, buscando quadros mais sugestivos. A beleza do Hermon, a poesia do lago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém. Todos esses primores da paisagem que o circundava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento da nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece, em verdade, no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. Confia-se às leis que nos regem e na dinâmica da obediência construtiva, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram, germina, vitoriosa, e cresce para produzir, não para si mesma, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore. Em tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica. Mas, sim, com a humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir, cooperar na extensão da glória de Deus. Emmanuel. Obrigada, Elisete. Então, agora, envolvidos já
por essas palavras de Emmanuel, nos chamando, nos instruindo para que sejamos grãos de mostarda que desabrochem posteriormente. Que nós sejamos, Senhor, esse grão em perfeitas condições para desabrochar e crescer como espíritos imortais que somos. Assim, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre e amigo, nós te agradecemos por mais esta tarde de reflexões, esta oportunidade de reconhecer nessa doutrina, uma doutrina que nos envolve, que nos esclarece, trazendo sempre conceitos muito afirmativos para a nossa vida cotidiana. Que possamos, Senhor, seguir em frente, unindo de todo esse conhecimento que vamos angariando no nosso dia a dia, com as nossas vivências, e possamos ter como firme propósito a confiança, a fé nos teus ensinamentos, Mestre, que deixaste com tanta vontade de que possamos cumprir, seguir e aproveitar esses ensinamentos deixados por ti, para nosso aperfeiçoamento, para nosso aprendizado e a nossa caminhada nesse mundo de provas e expiações. Certo, Senhor, de toda a vibração que envolve esta casa, neste momento, as vibrações dos nossos pensamentos, que possamos estar aptos a receber as melhores reflexões desta tarde, envolvidos com o teu amor e a tua misericórdia. Assim, agradecemos. Esteja conosco, Senhor, sempre, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Querida Berenice, seja bem-vinda mais uma vez. O microfone agora é seu. Tá bom? Fique à vontade. Boa tarde. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, sinta as vibrações da casa, sentindo a equipe espiritual da casa. Ninguém chega a uma casa espírita que não tenha sido trazido pela equipe espiritual. Quem frequenta a casa espírita tem que ler, estudando o livro Na Seara do Bem. Na Seara do Bem, ele mostra os bastidores espirituais de uma palestra. O que está acontecendo aqui? No estudo. O livro mostra, passo a passo, o que acontece, o que está acontecendo aqui, agora, quando a gente chega, quando a gente pensa, quando a gente acompanha uma página, quando vamos falando. É a maior reunião de desobsessão que existe, é numa reunião pública. Às vezes a casa não tem meios suficientes para fazer um trabalho mediúnico. E aí? Os espíritos deixam de ser atendidos? Não. No estudo, eles são atendidos, são acolhidos. Por isso, da importância de estarmos atentos e de estarmos, principalmente, buscando sentir a equipe espiritual. Esse tema é sede perfeitos. Aí, cada um de nós tem que responder na sua mente. Você quer ser perfeito? E para que você quer ser perfeito? Qual é o ganho de ser perfeito? Porque aqui ele fala categoricamente, sede perfeitos. Mas você deseja, e se você é para mim também, e quando a gente fala nós, dilui. Quando fala você, aí é para todo mundo e é para mim também. Você quer ser perfeito?
Você deseja isso? Você sabe para que serve ser perfeito? Para quê? E como ser perfeito? E depois que for perfeito, vai fazer o quê? Vai para onde? Então, nós temos um amigo espiritual que nos dirige lá no nosso trabalho, que é o Espírito Dr. Herman. Alguém aqui conheceu o Altivo? Né? O Altivo foi o fundador do Centro Espírita Leonteria. A nossa obra social esse ano fez 54 anos. Ele sempre orientou. E em 2000 ele falou que no futuro eu tinha que materializar a casa espírita, que a casa espírita, o trabalho, já funcionava no mundo espiritual há muitos anos. E que no futuro eu precisaria materializar. E aí ele desencarna em 2006 e em 2012 nós recebemos uma comunicação pelo CELV que a gente precisaria construir a casa. Lá é um sítio de 80 mil metros quadrados, aí nós vimos o espaço, construímos em 2012. Aí em 2014 recebemos dizendo que em 2015 deveríamos fundar. E nós fizemos uma consulta ao mundo espiritual se poderíamos homenagear a casa colocando o nome do Altivo, não santificando, mas homenageando um grande trabalhador. Quem conhece ele sabe como ele foi uma pessoa desprendida e devotada à doutrina espírita e ao acolhimento dos sofredores, encarnados e desencarnados. E aí fizemos a homenagem. A nossa casa fica na zona rural de Iguapimirim. E o Espírito Dr. Herman, que era um dos espíritos que trabalhava no Altivo, nos orienta hoje, né? Desde sempre ele nos dá essa orientação. Então, ele estimula muito para que a gente tenha a visão de futuro, tenha a visão espiritual, que a gente deseje ser perfeito, que a gente deseje progredir. Quando a gente olha aquela tabela, para que a gente tenha uma noção do nível dos espíritos existentes, que o Kardec faz apenas de uma forma acadêmica, para a gente ter uma noção, que a gente deseje estar no topo. Porque se a gente não desejar, inconscientemente, a gente vai atrasando o processo reencarnatório. E no capítulo 4, São Luís fala, e depois Kardec ainda dá uma nota, dizendo que a velocidade de progredir só depende de cada um de nós. O Kardec, como era professor universitário, ele até fala, é como o aluno que é esforçado, que começa o quê? Pegar matéria do ano seguinte, traz matéria, se sobrecarrega com aquelas matérias, porque ele quer acabar o curso mais rápido. E aí a reflexão é, eu quero avançar, eu quero progredir, porque nesse capítulo ele dá o caminho. Ele fala os itens, os caracteres da perfeição, para a gente identificar e buscar. Ah, não, eu quero ter esse caractere aqui, ó. Eu quero isso aqui para mim. A coisa que os espíritos mais querem da gente é o quê? Que a gente raciocine. Tanto que eles pedem para que a fé seja raciocinada, que não seja imposta, que seja raciocinada. E a gente só consegue raciocinar se tudo que vier na nossa mente nós analisarmos as consequências. Visão de futuro, consequência. Aonde é que eu vou parar com isso? Qual é a ação aqui? Qual vai ser a reação ali? Então, o estímulo que os espíritos nos dão para a gente raciocinar é, tanto que a metodologia de Allan Kardec é perguntas e respostas. Então, nesse capítulo ele fala os caracteres da perfeição, fala sobre o homem de bem, e aí a gente tem que querer ser esse homem de bem. E às vezes nós espíritas falamos assim, ah, mas é muito difícil, eu não vou conseguir.
Se só depende de você, e você já determina que você não vai conseguir, vai ficar feio para você, vai ficar complicado para você, porque você já está dizendo. E tem uma pergunta que Kardec fala: a pessoa pode, por esforço próprio, vencer as más tendências e avançar nesta reencarnação? E os espíritos falam que sim, e com esforço muito insignificante. O que depende, o que falta é a vontade. Aí o espírito ainda lamenta, fala: tão poucos têm vontade. Leon Denis aborda a vontade no livro depois da morte. E aí a gente tem que vir com essa vontade. Aí ele vem falando sobre os bons espíritos. Aí a gente tem que saber se a gente está sendo esse bom espírito ou não. Aí entra hoje a parábola do semeador, e depois os espíritos, eles darão 5 instruções sobre o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo e o cuidado do corpo e do espírito. Então esse capítulo, a proposta dele é a gente evoluir. E a pergunta é: você quer evoluir? Você quer sair dessa vida como? Desta reencarnação? Se a gente, olha, morremos hoje, e não seja durante a palestra para não falar que a palestrante é pé frio. Mas vamos imaginar que hoje o mentor da casa, o livro Memórias de um Suicida é um livro maravilhoso. É um livro que tem final feliz, ninguém morre, todo mundo reencarna no final. É maravilhoso. No início traz o sofrimento como consequência. Espíritos que não tiveram a visão de futuro cometeram suicídio, como consequência trouxeram para si aquele sofrimento. Mas como a lei é de misericórdia, eles vão se organizando, vão tendo orientações, e no final feliz, todo mundo reencarna para progredir. Um pouquinho antes deles reencarnarem, tem um capítulo específico que fala assim: eles ganham um convite. E quem ganhou o convite para uma reunião é a reunião que vai falar sobre a reencarnação que vai ser em seguida. Então, na verdade, eles vão morrer para o mundo espiritual, certo? Eles estão lá no mundo espiritual, então eles vão morrer para lá para poder reencarnar aqui. Então, eles vão conversando: e aí, você recebeu o convite? Ah, recebi. Então, lá o convite estava explicando. Então, quem era convidado para a reunião eram os que vão morrer em seguida para reencarnar aqui. Já pensou que bacana se nós recebêssemos os convitezinhos? Então, olha só, a reunião, não vou falar que é de hoje não, para ninguém sair. Mas olha, a reunião do dia tal, quem recebeu o convite é porque já sabe que vai desencarnar, e esse convite é a orientação que comentou para dizer como é que vai ser o processo do desencarne, como é que vai, quem vai estar esperando do outro lado, porque no Memória do Suicida é para isso. Quem é que vai ser a família, quais serão as dificuldades que eles terão, mas que eles não esqueçam de orar, que os guias estão com eles. Então eles são preparados para em seguida fazer o processo de miniaturização do perispírito e embarcar aqui na reencarnação. E a gente que sabe sobre o mundo espiritual, será que nós teríamos já maturidade? Porque que a gente vai morrer, vai, né? Todo mundo sabe. Não seria melhor a gente se preparar? De ter a maturidade de falar: olha, todo mundo que vai desencarnar em 2026 vai receber o convite na segunda semana de dezembro para se reunir, para passar o Natal com as famílias sem arrumar confusão na família, para ir se organizando, pedindo perdão, sabe?
e trazendo a família de uma maneira de harmonia. Ah, mas minha família é muito encrenqueira. Mas aí você já sabendo, fala, não, esse ano eu vou ter que caprichar para harmonizar. Maturidade espiritual. Ser perfeito é a gente raciocinar como um espírito imortal. Que eu vou desencarnar, vou ter que dar conta de tudo que eu falei na reencarnação, vou ficar no mundo espiritual e vou reencarnar. E às vezes a gente fala assim, quem você gostaria de receber você na próxima reencarnação? Porque daqui, pela nossa idade, daqui a 50, 100 anos, todos nós estamos já na adolescência. A gente vai e volta. Quem serão os nossos pais? Os nossos professores? Os nossos legisladores? Os nossos políticos? Os nossos médicos? Então, a gente tem que agora deixar registrado o nosso exemplo para as nossas crianças, para quando a gente voltar, aquela semente que a gente plantou, aí a gente vai colher a sementezinha que a gente plantou. Nós espíritas somos semeadores, o tempo todo nós somos semeadores. E nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Não somos perfeitos ainda. Por que a gente não é ainda? Porque a gente não quer. Só isso. Nós ainda não somos espíritos perfeitos porque nós não queremos. Aí a questão é, a partir de hoje você vai querer? Ivone do Amaral Pereira. Tem a história dela com o Sacarã. Ano 40. Sacarã era um rei, era um homem terrível, severo, rude, cruel, terrível. E ela era uma bailarina. Assim que ele morre, ele se arrepende profundamente de tudo que ele fez. Em seguida, ele reencarna no reino dele para ele sentir toda a severidade das leis que ele impunha às pessoas. E ele conhece um senhorzinho que fala, olha, eu conheci Jesus. E fala para ele sobre Jesus. E o Sacarã fala, nossa, eu quero ser igual a Jesus. E o Sacarã ele decide ser como Jesus. E ele tem aquela vida, como ele foi um homem muito cruel, ele tem várias reencarnações como cego, porque ele cegava as pessoas quando o exército dele ia lá e vencia as aldeias. Ele teve reencarnação como leproso, para sentir na pele o desprezo que ele dava com a saúde das pessoas. E cada reencarnação ele só tinha um pensamento: ser perfeito. E aí ele vai crescendo. Hoje, quem é o Sacarã? Charles. É um espírito muito amigo de Leon Denis. É o espírito que coordenou o livro Memórias de um Suicida. É um espírito tão evoluído. Emmanuel foi Públio. 2000 anos atrás, 2025 anos atrás. Jesus chama ele, Públio, vem comigo. Isso está lá no livro há 2000 anos. Aí Públio olhou para Roma, olhou para Jesus, falou, não, eu vou ficar com Roma. E ele disse que foram 3 minutos de conversa e reflexão, e a opção dele deu para ele um atraso gigante na trajetória. Mas no dia que ele decidiu, eu quero ser perfeito, está na caminhada. Ele, Joana de Ângeles, Leon Denis, todos. E a gente também está aberto
para qualquer um de nós. Só falta a gente querer. E o que é bom nisso, que na hora que você quiser, só depende de você. Não depende de ninguém autorizar, ajudar, não. É só você querer. Então, essa parábola do semeador é muito interessante a gente se debruçar, porque a Bíblia é um livro que foi muito mexido. E as coisas que não mexeram foram as parábolas. Porque parábolas, elas não aconteceram, são historinhas que Jesus contava. As passagens aconteceram, foram os atos, as situações que aconteceram com Jesus. E as parábolas eram só historinha. Como as pessoas liam e falavam, é só uma historinha, ninguém muda nada e deixa aí. Quando Kardec vai começar a organizar a doutrina espírita, não tinha casa espírita naquela época. Então, ele organiza o livro dos espíritos, publica, e aí as pessoas começaram a ler e a ter dúvidas. E aí começaram a escrever para a Sociedade Espírita Parisiense. E o Kardec recebia as cartas, consultava os espíritos e devolvia a orientação. E aí Kardec teve uma ideia: vou fazer uma revista, que são as 12 revistas espíritas, e, na verdade, as revistas espíritas, elas são o aprofundamento do livro dos espíritos e do livro dos médiuns, porque as pessoas liam, tinham dúvidas, ou então tinha um caso, por exemplo, teve um caso de uma cidade inteira que está passando por uma obsessão coletiva. A pessoa narra um caso, Kardec consulta os espíritos confirmam e diz o motivo, o que está acontecendo, o que tem que fazer. Então, não tem um assunto que a gente queira uma orientação e a gente não encontre na doutrina, nas revistas espíritas e em obras consagradas, como da mediunidade do Chico, do Divaldo, da Ivone, Raul Teixeira, para que a gente se aprofunde. E aí, em 1862, Allan Kardec ele faz uma viagem. Nessa época, já tinha casa espírita. E aí ele resolveu ir visitar as casas espíritas, porque ele dizia, os espíritos falavam, que o ideal seriam muitas casas pequenas. Deveria ter uma casa espírita em cada esquina. Muitas casas pequenas. Para quê? Para que gerasse a fraternidade. Que até a própria escassez do trabalhador ia unir o grupo. Todo mundo, quando um faltasse, todos sentiriam falta. E uma instituição muito grande, às vezes a pessoa até desencarna e ninguém nem fica sabendo, porque é tudo muito grande. O doutor Herman até fala para a gente não ir pelo mito do muito, porque nem sempre o muito é o que está correto. Tem algumas casas que têm a proposta, o próprio CELD, que foi criado no momento que, para ser espírita, você tinha que ir na delegacia, dizer que era espírita, assinar um documento, lá no CELD tem um documento que ficava na delegacia. Então, acabou ficando uma instituição robusta, porque naquela época era proibido se ter casa espírita. Mas, por conta das leis que regiam o Brasil naquele momento. Então, o Kardec fala da importância das casas espíritas trocarem experiências. De uma pessoa ir visitar outra casa, como a gente faz, né? Vão pessoas lá na nossa casa, eu venho aqui, e a gente vai trocando as experiências. E nessa viagem, o Kardec escreve na Revista Espírita, falando assim, que a doutrina espírita teria 3 eras, 3 etapas. Que a primeira
já tinha passado, que eram os efeitos físicos, que aquilo ali já tinha passado. Que naquele momento que ele estava, ali em 1862, era um momento filosófico, era um momento de discussão, de pesquisa, de conversar, né, de se aprofundar. E que depois, mais tarde, viria a era, que é essa que nós estamos, que seria da transformação da humanidade, que é justamente pela educação do espírito. Isso a Félia até fez um livro chamado A Viagem de 1862, que os artigos estavam na Revista Espírita, e aí a Félia retirou vários e colocou nesse livro. E é esse momento que nós estamos. Se a gente ler a Gênese, capítulo 3, a origem do mal, a gente precisa ler, principalmente para a gente pensar assim: eu estou colaborando para que o mal cresça? Qual é a característica do nosso planeta de provas e expiações? Que o mal ainda é maior do que o bem. Está no Livro dos Espíritos. É a característica. Se é a característica, eu tenho que saber se esta também é a minha característica. Porque quanto mais pessoas tiver com características do bem, a transição é mais rápida. Se a gente está em provas e expiações porque o mal prevalece, eu tenho que ter a clareza que esse mal é porque também está em mim, né? Então, aí eu tenho que saber aonde ele está em mim para eu ir lá e cortar. O doutor Eva fala para a gente assim, para a gente fazer uma avaliação escrevendo. Olha, identifique em você 3 fragilidades. Ele não usa a palavra dificuldade, defeito. Ele fala fragilidade. Porque defeito dá uma ideia que, se esse microfone, dependendo do defeito, tem que jogar fora, não tem conserto. E fragilidade, tudo que é frágil, pode ser fortalecido. Você pega uma planta quase morrendo, mas você tem mecanismos de deixar ela fortalecida. Então, faça isso. É você com você, não é identificar no marido, no filho, no chefe, não. Você tem que ter a consciência de 3 fragilidades que você tem. Porque quando Kardec fala, como é que a gente faz para evoluir? Os espíritos respondem o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então, o ponto de partida é se conhecer. Então, eu tenho que saber 3. Porque aí eu vou criar mecanismo nessas 3, vamos de 3 de cada vez. 3, e aí a gente... E 3 virtudes. A gente tem que saber quais são as nossas virtudes. Pelo menos, se de 0 a 10 eu não tenho 10, mas ó, eu já tenho 7. A nota 7 para a virtude e tal. Para que isso? Para que a virtude, ela tem que ser consciente. Para que a gente expanda. E a fragilidade tem que ser consciente para que a gente eduque. Para que a gente corte. E aí, quando a gente lê o capítulo 3 da Gênesis, a origem do mal, é para a gente saber o que a gente está fazendo. Se a gente está botando lenha na fogueira do mal. Aí a gente pula para o capítulo 18, que fala que os tempos são chegados. É agora. É agora. E lá fala desse avanço, dessa mudança planetária, que não vai acontecer por questões de climas, nada material. O que tinha que acontecer materialmente já aconteceu lá nas eras glaciais, que agora essa mudança ela não se dá por questões materiais, ela vai se dar por questões das ideias. Conflito de ideias.
E é o que a gente vê no mundo hoje. É um conflito de ideias que parece que as pessoas falam cré, o pessoal entende lé, um fala uma coisa, o outro fala outra. A ciência, um grupo de cientistas fala que é A. Um grupo de cientistas que tem o mesmo estudo fala que é B. E as ideias, elas não estão se fechando. É um conflito de ideias. Tudo isso, tudo que está acontecendo no nosso planeta hoje, leia o capítulo 18 que você encontra ali. E nós, da doutrina espírita, precisamos fazer essa análise toda à luz da imortalidade da alma. Visão de futuro, visão de mundo espiritual. Eu sou um espírito, estou aqui só de passagem, mas vou retornar. Do conhecimento que a doutrina espírita me dá, eu sou um semeador da minha vida, eu sou um semeador por onde eu passo, eu sou um semeador no mundo inteiro, porque eu participo no mundo inteiro com as minhas ideias. Se a gente está, hoje em dia, no celular, que a gente está conectado ao mundo, Leon Denis fala que a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreve. O Leon Denis, na época, falou assim: abstente dos jornais, ou seja, deixe os jornais de lado, para que a mente não fique perturbada. Não é ser alienado, mas é não ter uma mente viciosa e notícias que deixam mais tonto do que esclarecido. E com as facilidades que nós temos agora, a grande probabilidade é ficarmos com a mente confusa. Em Obras Póstumas, Kardec fala que uma das características do futuro agora é o índice de suicídio em jovens, em crianças. Que isso, até aquela época, nem existia. Nem existia. Quando eu era criança, nunca nem se falava sobre isso. E hoje a gente está vendo aí praticamente uma pandemia em crianças, em jovens, com os pensamentos depressivos. Ou seja, as ideias estão desorganizadas e a gente precisa se organizar. E essa organização depende da nossa visão de futuro, visão espiritual e a postura de maturidade espiritual. Então, quando esse semeador sai a semear, porque ora nós somos o semeador e ora nós somos o receptor. Quem semeia alguma coisa, a gente também está captando. Então, na minha mente, quais são as sementes que eu permito que entrem na minha mente, nos meus sentimentos e que cresçam? Ou quando eu identifico que essa semente não é boa, não me interessa. E qual é o esforço que cada um de nós está fazendo na questão de participar da construção de um mundo melhor? Tem evangelização aqui na casa. Evangelização é o maior tesouro, é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos. Na nossa casa, só trabalha mediunicamente quem é evangelizador. Porque ser evangelizador é a coisa mais importante no momento do movimento espírita. Que às vezes queremos apenas ser médiuns. Os espíritos trabalham. Mas antes de ser médiuns, nós precisamos focar na educação do espírito. E quando a gente evangeliza, a gente se educa. É o educar-se para educar. A gente se educa, a gente educa a criança e principalmente aqueles espíritos que estão envolvidos com aquelas crianças, eles também serão acolhidos.
Então a gente precisa ter essa visão ampla da casa espírita, principalmente com a evangelização. Fortalecer a evangelização. E atualmente ninguém quer ficar com criança. A gente vai desencarnar, daqui a 50, 100 anos a gente está de volta. Qual a semente que a gente vai deixar para os nossos futuros avós, pais, professores, legisladores, médicos, etc, etc, etc. A doutrina espírita, a gente tem que saber por que eu estudo a doutrina espírita. Por que eu venho à casa espírita? Eu venho fazer o que na casa espírita? Quando eu leio uma pergunta do livro dos Espíritos, o que aquilo me diz respeito? Porque senão a gente vai ter uma reencarnação totalmente envolvida com conhecimentos libertadores, vamos desencarnar, vamos sofrer, porque, puxa vida, eu tive contato com isso, vai trazer uma dor para a gente muito grande. E quando a gente tem, isso é Jesus que fala, né? Quando se tem alguma coisa que não valoriza, se perde. E será que na próxima reencarnação vamos nascer em contato com a doutrina que nos conforta tanto, que nos sustenta tanto? Vai depender do que a gente vai fazer com a doutrina agora. Esse semeador, tem hora que a semente cai e os pássaros comem. Ou seja, e ele ainda fala, às vezes, os maus espíritos estão aí se aproveitando do que a gente deixa para lá. Por isso que a gente tem que focar na educação do espírito. Fala que às vezes a semente nasce no meio das pedras, mas não tem profundidade. Será que a semente da doutrina espírita tem profundidade na minha mente, nos meus afazeres? Quando eu vou tomar uma decisão, eu penso que eu sou um espírito mortal, eu penso nas consequências. Tem um capítulo da prece no Evangelho e tem uma prece que é para pedir um conselho. Que coisa fantástica. Então, vai tomar uma decisão, vai lá no capítulo da prece para pedir um conselho, vai tomar uma decisão. Aí toda a prece do Evangelho tem um prefácio antes. Leia o prefácio, porque no prefácio ele conversa com você. Ele faz 3 perguntas para você. Eu não vou falar, vai lá ler. Faz 3 perguntas e vai falando. E no final fala, olha, se você tiver dúvida no que você respondeu, não faz nada. Dá mais um tempo. Mostrando que a gente só não é perfeito porque a gente não quer. E aí a gente tem que saber, eu quero ser perfeito? E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar o quê? Essa perfeição vai libertar a gente de quê? Do ciúme, da inveja, dos transtornos, da cobiça, das mágoas, das coisas que nós criamos para nós mesmos. Então, se a gente cria, a gente vai ter que resolver aquela situação. Então, querer ser perfeito, querer evoluir, desejar é conseguir, como todos estão conseguindo aí. E esses espíritos, Emmanuel, a Joana, vou dizer, a Joana de Ângeles, ela fala muito sobre família, casamento, filhos. Por quê? Porque ela teve muitas experiências em família. Então ela fala daquilo que ela vivenciou e como ela superou
As mensagens dela é mais ou menos assim, olha, eu fiz isso aqui e deu certo. Faz você e vai dar certo. Só que a gente lê e fala, e acho que a Joana não entendeu não, qual é o problema. Eu tenho uma amiga minha que fala, é porque a Joana não mora lá em casa dele, porque se ela morasse, ela escrevia diferente. Mas só que quando a gente vai estudar a história dela, é história de problema familiar. Ela tinha um marido que era muito complicado, filhos complicados, uma sociedade complicada, um tumulto danado. Tem um livrinho que se chama Jesus e Joana. E aí o Divaldo ali conta todas as vidas dela. E aí que ela tinha uma escrava que ia nas pregações de Jesus. E aí a Ana, quando voltava, falava para ela, olha, Jesus falou isso, Jesus. E ela ficou encantada. Um belo dia, ela foi conversar com Jesus. Falou, Jesus, eu estou largando tudo, fortuna, família, porque ela sabia que Jesus convidava o povo para seguir, e vou seguir você. Aí ele, você quer me seguir, minha filha? Ela, quero. Aí ele falou para ela, então volta e me siga de dentro da sua casa. Aí quando ela volta, a primeira coisa que ela faz é uma lista das qualidades de cada um da casa. Do marido complicado, dos dois filhos complicados, de tudo complicado. E ela só se relacionava com eles pelas virtudes. Então, como ela fez isso e deu certo, por isso que ela escreve tanto sobre isso. Então, estudar a doutrina espírita, estudar esse capítulo, é desejarmos sermos perfeitos. Porque esta é a fatalidade. Se vamos chegar rápido ou demorar, só depende de cada um de nós. E muita paz. Obrigada, Berenice. Então, já temos uma lista, né? Temos assim uma trilha de oportunidades para irmos corrigindo, né? Buscando as virtudes e não caracterizando tanto as nossas dificuldades, fragilidades. Vamos deixar nossas fragilidades um pouquinho adormecidas e vamos trabalhar com as virtudes, mas sem esquecer das fragilidades que precisamos corrigir, né? Vamos lá, trabalhando pouquinho em pouquinho, nós vamos chegar lá. Então, é interessante essa parábola do semeador, por causa, que tipo de solo nós somos, né? Porque ela falou que às vezes as sementes vão caindo, né, ao longo do caminho. Que tipo de solo nós somos? No início do ano nós tivemos um encontro aqui do ENEF e nós desenvolvemos exatamente um trabalho sobre esse solo e chegamos à conclusão que nós ainda não somos assim especificamente um solo. Tem hora que nós somos um, tem hora que nós somos outro, e reconhecemos isso em cada um de nós, né? Então ainda precisamos de muito trabalho nesse solo. Então, é isso aí que nós vemos aqui toda quinta-feira, nós somos recebidos aqui pela espiritualidade, desse ambiente que nos conforta, que nos acolhe, né? Então, é isso que nós precisamos e nós chegamos aqui com muita fé e que seremos beneficiados de alguma forma, né? Então, vamos encerrando por aqui, mas quem depois do encerramento da nossa prece, quem não quiser tomar o passe, pode se retirar silenciosamente para não atrapalhar a concentração dos que ficam. A recepção vai formar a fila, dando preferência aos mais idosos, depois dos trabalhadores da casa, e na sequência a gente vai fazendo o passe pelo grupo, tá bom? Então nós vamos. Tem um sorteio, gente, esqueci.
seu livro, tá bom? Boa leitura, aproveita bem. Tinha esquecido, obrigada. Então agora nós vamos pedir a Berenice que faça a nossa prece. E antes, um avisinho bem comum. A cantina está aberta? Está aberta. E o bazar também. Então quem quiser passar lá depois da reunião, por favor, já vai ajudar um pouquinho na casa, tá bom? Tá bom? Muito obrigada. Berenice vai fazer a nossa prece, né? Vamos todos a um só pensamento, pensar na figura de Jesus, colocando a figura de Jesus na sua tela mental, imaginando Jesus à sua frente. E juntos pedimos: Jesus, nos ajuda, Senhor, a compreendermos a vida, a reencarnação. Nos ajuda, Jesus, a compreendermos a doutrina espírita. Nos ajuda, Jesus, permitindo que cada um de nós sinta a sua presença, a sua vibração, as vibrações dos guias. Que esses fluidos, Senhor, nos envolvam, nos dando ânimo, coragem, alegria de viver e vigor, Senhor, para todos os dias, ao acordarmos, decidirmos ser uma pessoa melhor, decidirmos caminhar para Ti, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, segure as nossas mãos, Senhor, e nos ajude a levantar, a Te abraçar e a dizer sim. Nós queremos ser os trabalhadores fiéis da Tua vinda. Permita que essas vibrações, que a tranquilidade e a paz se estabeleçam em nós e que ao retornarmos aos nossos lares, cada um de nós plante na sua casa a paz e a harmonia. E as vibrações de Jesus permaneçam sempre conosco. Graças a Deus.